Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu terminei de ler A Consciência de Zeno e confesso que eu fiquei muito tempo para ler esse livro. Ficou anos parado na prateleira da minha estante, até abria assim, né, dava uma olhadinha, mas depois eu ia para outro livro, enfim, né? Mas eu gostei de ter lido hoje o livro, porque eu estava pronto para ele, né? E no passado eu não estava pronto, eu ia ler por ler, mas hoje eu realmente percebi que eu estava pronto para ler o livro e compreendê-lo. Lógico que não totalmente, né? E talvez porque dizem que a gente compreende mais um livro quando a gente relê e tal. Mas, enfim, foi bom de eu ter lido hoje, né? Eu aproveitei muito mais, se eu tivesse lido anos atrás. Bem, o livro, né, começa com um psicanalista do protagonista, o Zeno, dizendo que ia publicar, né, a biografia, né, do Zeno, por vingança, porque ele deixou o tratamento e tal, e que até queria dividir com ele os direitos autorais se ele voltasse ao tratamento. Aí tem essa parte, aí depois vem a história de Zeno, né? A história do Zeno, o protagonista, né? Que vive uma série de desventuras, né? Ele tem alguns problemas com o pai, né? Ele vive a vida tropeçando, ele casa com uma mulher que do início não gostava, não era a primeira opção dele. E aí, apesar de depois ele ter gostado da mulher, ele traía, né? Enfim, é um personagem burguês, né? E que vive num cotidiano enfadonho, não consegue fazer nada de excepcional. E aí, a partir da escrita, porque o psicanalista dele fala para ele começar a escrever sobre a vida dele, então ele, a partir desse momento, ele vai refletindo, o Zeno, ele vai refletindo sobre sua vida, sobre as suas neuroses, sobre as suas doenças, né? Ele começa a se sentir doente, a ter dor, doenças imaginárias, né? E também ele sofre com o vício do fumo, né? Ele fuma muito e tal, mas só que não tem causas físicas, né? As dores e as doenças e o vício, né? E sim a parte mais psicológica dele. Ele não consegue lidar com as frustrações e também com o cotidiano dele, às vezes, né? Enfadonho. Então, o bacana, né, que eu achei bem interessante, essa coisa da escrita, né? Porque quando ele começou a escrever, a rever, né, a tentar reavivar suas lembranças, ele de uma certa maneira ele tem um autoconhecimento, né? E ele vai se entendendo, ele vai entendendo a si mesmo. A narrativa do livro é bem irônica, chega a ser bem debochada, né? O Zeno, ele é um anti-herói, né? E lembra um pouco, né, essa questão do personagem contemporâneo, né, que muitas vezes ele não é o herói do romantismo e nem aquelas peças trágicas, né? Ele é diferente, ele é comum e vive preso
ao cotidiano. Geralmente na literatura contemporânea esse tipo de personagem ele é bem explorado, e ele é um anti-herói, né? Um anti-herói porque ele não vive, né, assim, salvando as pessoas, não, ele vive ali a vida dele, em conflito. E também ele faz uma crítica à psicanálise também, que eu achei bem interessante, né? Ele começa a fazer o que o Dr. S., né, o que o psicanalista dele falou para ele escrever, ele começou a escrever e tal, mas ele não concordava muito com os diagnósticos do Dr. S., e também ele começou a inventar algumas coisas nas memórias dele, né? E aí o interessante é que tem essa questão da memória, né, e da biografia, da autobiografia, que muitas vezes, né, a nossa memória ela é inventada, né? A gente inventa ou se engana, não é uma coisa exata, né? Então isso aí tem no romance, e que mostra como o romance ele é contemporâneo. Ele foi publicado em 1923, a questão da narrativa, da memória, da invenção da memória. Mas mesmo assim, ele, ao escrever, ele melhora, ele chega à conclusão que está saudável. E na parte final do livro, o que eu achei assim bem interessante é que ele faz uma crítica, né, ao homem, né, que ele constrói artefatos e esses artefatos de uma certa maneira deixa a gente fraco, né? Porque a gente não vive a natureza como os outros animais, né? A gente vai criando artefatos, tornando eles imprescindíveis para a nossa vida, tornando a gente fraco. Então tem uma parte do livro que ele faz até uma profecia, né, do que vai acontecer, as catástrofes, né, principalmente da Segunda Guerra Mundial, enfim, desses artefatos, né, tecnológicos, e não vive a natureza, né? E com isso a gente vai se corrompendo, e aí surgindo as doenças, as neuroses e as obsessões. Então, um livro bem contemporâneo, a Consciência Dizendo foi em 1923, né? E ele fala de coisas bem atuais, que a gente pode até pegar como paradigma para hoje em dia. Então, foi muito legal de eu ter lido hoje esse livro, e porque de uma certa maneira faz uma grande reflexão sobre a humanidade e sobre a humanidade, enfim, gostei de ler o livro.